teremos agora um painel, irá com o tema o empréstimo consignado como alternativas de investimentos. Convidamos para mediar esta atividade como moderador o Reginaldo Puidinja, Reginaldo do Instituto de Catanduva, e também representando neste ato aqui a diretoria da PEPLEM. Convidamos nosso palestrante, o Gabriel Camin, do BTG. Convidamos também o Geraldo Carneiro, da Tulé Prebon. Bem, queremos também agradecer os nossos patrocinadores aqui nesse momento, o BTG e também a Tulé Prebon. Muito obrigado pelo apoio, pela participação, o nosso 17º encontro jurídico e financeiro da PEPLEM. Dando as boas-vindas a todos, nosso moderador Reginaldo. Boa tarde a todos, dando continuação à programação. Na palestra, hoje, o tema empréstimo consignado como alternativa de investimento. Digo que a introdução do empréstimo consignado para o RPPS com a promulgação da Emenda Constitucional 103 de 2019, representa um marco significativo no campo previdenciário. Esta modalidade de empréstimo permite que os RPPS apliquem seus recursos à reserva na concessão de empréstimos aos seus segurados e beneficiários, e seguindo a regulamentação específica e, assim, poder representar uma excelente oportunidade. Temos aqui palestrante, como dois palestrantes, o Gabriel Camin, Gabriel Camin, ele é diretor de distribuição institucional do BTG Pactual Asset Manager, ingressou no BTG Pactual em 2019, inicialmente no time operacional da Winter Manager, onde monitorava indicadores de performance do portfólio custodiado e produzia relatórios. Em 2022, entrou para o time de distribuição institucional, especializou-se no atendimento de clientes institucionais no Brasil, com ênfase em RPPS, fundações EFPC, operadoras de saúde, seguradoras, administradoras de consórcio e fundos soberanos. Anteriormente, trabalhou na França como engenheiro civil pela Vinci. Camin também é formado em engenharia pela UFPE e pela EST Paris. Geraldo de Aquino Carneiro Júnior é administrador de empresa, MBA em gestão financeira, trabalhando no mercado financeiro desde 1983, diretor de instituição financeira de 2015 a 2020 e sócio da Queluz Investimento e do Grupo Consig. A palavra aos senhores. Boa tarde a todos. Como vocês puderam ver, o currículo não é grande coisa, mas eu espero passar uma mensagem muito positiva. E a temática de hoje talvez seja uma das temáticas mais interessantes que a gente vai ter aqui no Congresso. Uma temática que, muito provavelmente, se não a totalidade de vocês, a grande maioria já chegou a discutir, e alguma esfera dentro do Instituto, se vale a pena fazer ou não crédito consignado. E a minha mensagem aqui hoje ela é muito sobre passar os principais conceitos importantes e motivar vocês a fazer os estudos, a tomar as decisões necessárias para, quem sabe, viabilizar. Então, eu acho que, antes de começar falando sobre a história, a parte regulatória, a gente tem que dar um passo para trás e entender o seguinte. Vocês hoje já estão acostumados com diversas modalidades de investimento. O segmento da RPPS ele tem ganhado em governança nos últimos anos, muito pela progestão, muito pelas associações que têm feito cada vez melhores congressos, disseminando a educação financeira, e modalidades de investimento como investimento no exterior, renda variável, renda fixa, estão cada vez mais comuns. Quando a gente faz uma análise das carteiras de vocês, cada ano que passa, a gente tem uma capilaridade maior de gestores, tem uma profundidade maior em termos de risco e, consequentemente, vocês batem meta com mais facilidade. O crédito consignado, ele vai ser encarado, ele precisa ser encarado como uma modalidade de investimento para a RPPS, porque vocês vão ter um custo de oportunidade.
se vocês vão alocar recurso no consignado, vocês vão deixar de aportar em outra classe, né? Só que, diferentemente do processo de análise para vocês determinarem se vocês vão comprar um fundo de investimento ou um título público, viabilizar consignado tem operacionais muito mais complexos, né? E é muito necessário que o gestor, que o comitê, que o conselho, todos estejam na mesma página sobre a importância para conseguir viabilizar e, ao longo do tempo, conseguir trazer esse conceito de crédito que é tão importante para a sociedade, né? Antes de entrar no regulatório, mais uma vez, vamos pincelar um pouco o que seria esse crédito consignado. Por óbvio, eu assumo que vocês entendem essa modalidade, mas é muito importante a gente trazer uma visão de risco sempre que a gente fala de crédito, né? A gente hoje vive num país subdesenvolvido, mas com um potencial enorme, né? Eu, pessoalmente, tenho muito orgulho de ser brasileiro, morar no Brasil, mas eu não omito, não escondo que a gente tem diversas dificuldades. E essas dificuldades implicam numa sociedade que depende muito de ciclos econômicos, né? E isso implica também em juros elevados, né? Aquela tão falada e presente no dia a dia de vocês, que é a Selic. A Selic, a taxa de juros, ela vai determinar como as empresas tomam crédito e como as pessoas físicas também tomam crédito. Então, hoje no Brasil, para você se financiar, é muito caro, né? Você tomar um empréstimo no banco, para quem é bom em matemática, faz a conta, percebe que é uma coisa muito cara. E fazendo um paralelo, uma analogia às empresas, né? Quando a gente, como empresa, tenta tomar um financiamento no banco, a gente vai conseguir financiamentos com taxas muito mais atrativas do que uma pessoa física, em geral. Por quê? Porque aquela empresa, ela vai ter um fluxo de caixa muito mais previsível, mas ela vai conseguir dar como colateral alguma garantia, né? Para, eventualmente, numa fatalidade, numa casualidade, caso ela não pague o empréstimo, aquele banco vai lá e efetua, liquida aquela garantia. Com pessoa física é muito mais difícil fazer isso, né? Você tem que ter crédito no banco, muita movimentação, vários pontos. Cada banco vai mudar um pouco a forma que analisa, mas é mais complexo. Mas toda pessoa física, né, pelo menos, deveria ter um salário, né, um parâmetro que não vai mudar muito mês a mês, que traz aqui uma certa consistência. E para o servidor público, né, a gente sabe que é muito mais difícil o servidor público ser demitido, ter grandes surpresas. Ou seja, o salário de um servidor público tem uma força muito grande. E o crédito consignado, né, existem diversas modalidades, mas de uma forma simples de vocês enxergarem isso, ele consegue ser mais barato, mais acessível para a pessoa física, porque, de certo modo, ele coloca algo em garantia, que é, muitas vezes, o fluxo de pagamento do salário de vocês, né? O crédito consignado também, ele não foi criado para os RPPS. Ele já é presente no nosso dia a dia, na sociedade brasileira, há muitos anos, né? Só que o RPPS ele não podia ser a contraparte financiadora, né? E isso não fazia muito sentido, porque a gente tem, né, outros tipos de institucionais, a exemplo do primo de vocês, que são as fundações, que são as entidades fechadas de previdência complementar, que também lidam com previdência, que também têm passivo atuarial, que também precisam bater meta e já utilizam dessa modalidade de crédito consignado há muito tempo, há quase 2 décadas, né? E o que acontece? Tanto a emenda 103, como a resolução 4963 e a portaria 1467, elas foram desenvolvidas e elas trouxeram todo o racional para que o RPPS conseguisse implementar, né? Desde o percentual que ele pode alocar, os estudos, como se dá a contratação, o fundo de oscilação de risco, todos os detalhes, né? Mas isso foi feito durante muitos anos e parte dessa iniciativa, que não nasceu do dia para a noite, foi trabalhada através dos grupos de trabalho, os órgãos reguladores, então teve muito esforço para que vocês conseguissem implementar essa modalidade, né? E falar por que é importante, né? Aqui até trago no slide alguns dos principais pontos de destaque para motivar vocês, mas eu... Vamos lá, acho que agora está melhor. Então, tem N fatores para a gente justificar vocês investirem tempo para fazer consignado. Desde ser um bom retorno de investimento, desde ter um âmbito social. Eu vou detalhar ao longo da apresentação, trazer destaque a cada um deles, né? Não espero que vocês saiam dessa palestra aqui especialistas em consignado, sabendo como implementar no RPPS.
o meu principal objetivo é motivar vocês a alocar tempo nisso, porque, diferentemente dos fundos de investimento, dos títulos públicos, não é uma coisa tão óbvia, tão fácil de fazer, né? Então, vamos lá. Eu quero começar fazendo o seguinte paralelo. Eu falei para vocês que as fundações já fazem isso há muito tempo, né? Então, não necessariamente o que aconteceu com o segmento de fundações vai acontecer com os RPPS, mas é uma boa análise, né? A gente saber como se comportou. Primeiro ponto que eu vou trazer aqui. Eu trouxe desde 2013 até 2023. Cada ano que passa, os empréstimos para participantes, assim que a gente chama para a fundação, têm ganhado muita presença em relação ao portfólio delas. Para vocês terem ideia, hoje a gente já tem praticamente 25 bilhões de reais financiados pelas fundações e empréstimo consignado pelo Brasil, né? Atendendo aí milhões de brasileiros, né? Esse é o primeiro ponto. Então, a gente vê crescimento, tem sido um sucesso. Segundo ponto, será que as fundações elas têm tido um retorno positivo? Será que valeu a pena ter feito esse investimento? Porque tudo bem, eu quero ajudar o participante, mas ainda assim eu tenho que bater meta, né? E dentro de um dos conceitos importantes que eu quero passar para vocês, na lei, na 4963, na portaria 1467, vai ter um trecho que determina da seguinte forma: para você fazer o empréstimo consignado, você tem que garantir que aquele empréstimo vai bater a meta atuarial, né? Isso é muito importante. Isso também existe para as fundações, né? De outra forma, tem algumas particularidades, mas essa menção da meta atuarial também está presente. Então, o segundo gráfico aqui, eu agrupei em 4 classes, né? Eu peguei todos os tipos de fundo de investimento, peguei a carteira própria de crédito privado, a carteira de ações, e no ano de 2023, a carteira de empréstimo participante rendeu melhor do que os fundos investidos pelas fundações. Vocês hoje têm muitas NTNB na carteira, né? O percentual cada vez aumenta, mas você tem um indicativo, né, que os fundos ano passado não foram tão bem, no sentido de multimercado, muitas fundações sofreram com isso, e o empréstimo do participante ter se sobressaído em termos de performance é um ótimo sinal em relação ao retorno, né? E um terceiro fator, que ele é super importante, talvez para quem está analisando já ele, passe uma mensagem inversa do que eu quero passar, né? Mas lá atrás, quando as fundações de fato tentaram implementar o empréstimo participante, todas queriam, né? Na época a gente tinha 400 fundações, praticamente 300 faziam empréstimo do participante. É um número, assim, percentualmente falando, muito grande. E esse número foi crescendo, foi diminuindo, né? E mesmo o número de fundações diminuindo, a gente teve um aumento em relação ao volume de empréstimo. O que é que explica isso? Primeiro, o mercado de fundação passou por uma consolidação, ou seja, hoje existem menos fundações, esse é o primeiro fator. Mas o segundo fator foi, várias fundações não fizeram os estudos necessários e não realizaram a contratação da melhor forma. Então, o grande vetor positivo de fazer o empréstimo para participante acabou sendo uma coisa detratora, né? Gerou mais problema para a fundação do que retorno. Então, hoje as fundações continuam fazendo, continuam buscando, mas elas têm um cuidado muito maior em escolher o prestador de serviço, em fazer um bom edital, em fazer um bom processo seletório para garantir que isso não gere problema, não gere ônus, e sim bônus, né? Vamos dar continuidade. Sempre que a gente fala que é um investimento bom, né, a gente consegue dar exemplo em termos de retorno. Mas um dos grandes motivadores para vocês alocarem tempo para fazer o crédito consignado para a RPPS também tem um âmbito muito social, né? Hoje, quando a gente pensa, né, na sociedade brasileira, boa parte da sociedade está muito endividada, né? E o crédito consignado ele consegue ser uma ferramenta muito boa para aquela pessoa física, para aquele aposentado, para aquele servidor ativo ganhar um fôlego, né? Mas vamos trazer isso para números palpáveis, né? Qual é a diferença de fato? Esses dados que eu estou trazendo para vocês aqui, eles foram tirados diretamente do site do Banco Central, ou seja, vocês podem entrar lá e vão validar essas informações. E isso aqui, eu trouxe vários bancos, né, para não especificar nenhum deles, mas o que é que vocês percebem, né? A gente tem taxas praticadas a mês que variam de banco a banco, que podem chegar a 2%, pode ir para 1,5%, isso muda mês a mês, então isso aqui é uma foto, tá? Pode existir flutuações, mas quando a gente olha para o que seria uma taxa de crédito consignado financiado por um RPPS,
a diferença é muito grande, né? E por quê? Porque, primeiro, o RPPS ele precisa garantir que seja acima da meta. Mas ele, garantindo que está acima da meta, ainda é muito distante do que os bancos praticam, né? E um ponto aqui é que, dependendo do prestador de serviço que vocês vão fazer, dependendo de como o RPPS vai implementar o consignado, se vai ter fundo de oscilação de risco, se não vai ter, taxa mínima, taxa máxima, tudo isso pode impactar. Mas trazendo um número médio, e eu não trouxe um número otimista, eu trouxe um número realista, a gente tem uma diferença muito impactante, né? E um outro conceito muito importante. Dentro da portaria, dentro da resolução, também tem um conceito de portabilidade, né? Quando você pega os milhões de brasileiros que estão linkados aos RPPS, parte desses brasileiros já usufruem do crédito consignado com outras instituições financeiras, né? Só que qual é o ponto? O crédito consignado para RPPS ele não foi feito só para as pessoas que não têm crédito consignado. Também vai permitir o que a gente chama de portabilidade. Então, se eventualmente aquele aposentado tem uma dívida mais cara no banco A, ele pode sim trazer a dívida para o RPPS, renegociar a dívida, ter condições melhores. E quando a gente olha para a parcela da população, que eu já falei aqui, né, reforço, que é bem endividada, esse tipo de portabilidade vai ajudar muito, né? E com certeza vai ser um dos principais, né, em termos de percentuais, vetores para que o crédito consignado prevaleça aqui em relação ao RPPS, né? Alguns outros conceitos importantes que vocês vão ver e vocês devem estar vendo em outras palestras, né? E lógico que as associações disponibilizam isso de maneira virtual, então vocês devem estar até careca de saber, mas é muito importante, até porque eu sei que algumas pessoas aqui não ouviram, não estudaram ainda. Primeira coisa, para você implementar o consignado no RPPS, não depende só do RPPS. Um dos fatores, um dos parâmetros que a gente tem que analisar é o CAPAG, que é a capacidade de pagamento do Estado ou do município. Essa nota é dada pelo Tesouro Nacional, divulgada de forma trimestralmente, e vocês têm acesso. Se vocês colocarem CAPAG no Google agora, digitar o nome do município, vocês descobrem na hora, né? A lei, atualmente, não é que ela não possa mudar, determina o seguinte: para os municípios e estados que tenham CAPAG A, a gente pode emprestar para os servidores ativos, servidores aposentados e pensionistas. Mas para os CAPAGs nota B, C e D, que são notas inferiores, só não pode emprestar para servidor ativo. Qual o problema aqui? E eu tento me colocar na cadeira de vocês. Imaginando que eu trabalhasse no RPPS. Como é que eu vou emprestar para A e não vou emprestar para B, né? Isso pode gerar ruído. Então, esse é um ponto muito de atenção. Só que, lembra que eu falei que para você desenvolver consignado no RPPS não é do dia para a noite? Tem vários estudos, vários processos que precisam ser feitos. Mesmo, e essa é uma coisa que a gente tem aprendido muito conversando com os RPPS, mesmo se vocês têm CAPAG B, CAPAG C, não façam isso ser um limitante, porque vocês conseguem atuar junto ao ente para melhorar essa nota, e do tempo que vocês vão começar a implementar até vocês fazerem o primeiro empréstimo, muita coisa pode mudar. Então, eu sinto que para vários RPPS, isso é um vetor que fala assim, cara, não vou atuar. Mas, eu, na minha humilde opinião, na opinião do BTG, acho que isso não é um detrator que deveria matar a vontade de vocês de estudar esse caso. Um outro ponto, progestão. E progestão determina muito a qualificação, o nível de governança do RPPS. Hoje, qualquer RPPS, mesmo sem progestão, consegue fazer crédito consignado. Isso já indica muito sobre o risco da classe de investimento, né? Se qualquer RPPS pode, então, qual a percepção de risco aqui em relação ao órgão regulador? Só que, para aqueles que têm progestão, independente do nível, a gente pode chegar até 10%. E sem progestão, 5%. Alguns RPPS conversando com a gente falaram, pô, Gabriel, mas por que só 10%? Acho que a melhor forma de responder isso é, a gente está começando agora, né? Os primeiros RPPS estão fazendo agora, existe uma curva de aprendizado. A gente tem que entender que, por mais que não seja um investimento arriscado, tem um risco operacional, tem um risco de execução, que foi um tipo de risco que as fundações, né, eu mostrei o número para vocês, sofreram. Então, controlar esse percentual, começar devagar, um passo de cada vez, eu acho que é um fator muito positivo, né? Um terceiro conceito importante, né?
Dentro da portaria, tem vários aspectos, parâmetros, né, que vão poder mudar de RPPS para RPPS. No final das contas, o RPPS é soberano, né? E o crédito consignado que é feito para um RPPS-A não necessariamente vai ser igual para o RPPS-B. Tem vários inputs em termos de política de crédito, em termos de nível de risco, cobrança de taxa, que o RPPS vai ter independência, né? E muito do modelo, né, para você conseguir determinar exatamente o modelo que o RPPS vai fazer o crédito consignado, esses estudos precisam ser feitos, né? Então, às vezes, né, o RPPS ele quer largar sabendo tudo como é que vai funcionar. Mas, na verdade, o processo é iniciar os estudos, a partir daí vocês vão chegar na conclusão de como, de fato, vai funcionar. Dou um exemplo para vocês, né? A portaria 1467 traz o conceito de fundo garantidor. Esse é obrigatório. Mas ela também traz o conceito de fundo de oscilação de risco, que é basicamente o seguro, né? Vocês podem ou não fazer o seguro, fazer o fundo de oscilação de risco. Isso vai depender do RPPS, né? Então, por que isso é importante? Porque dependendo do RPPS, dependendo do passivo, do LM, do contexto interno, você pode ter a opção de mitigar um pouco os custos que vão estar impactando naquela taxa que vai ser cobrada para o participante. Então, tenha em mente que vocês não vão ter uma receita de bolo pronta, é muito importante, tá? E aqui, talvez uma das mensagens mais importantes, tá? Eu trago uma visão do mercado, mas antes de a gente explorar essa visão, eu quero fazer a seguinte analogia. Acho que no meu currículo, que não tem muita coisa, mais uma vez, a gente falou um pouco sobre os tipos de clientes institucionais que eu atendo, né? RPPS, fundação, operadora de saúde, fundo soberano, são vários, né? O segmento da RPPS tem uma vantagem que nenhum deles tem praticamente, que vocês não concorrem entre si, né? Vocês não concorrem. Se você ligar para o RPPS, né, querendo saber como foi implementado, como funcionou, quais foram as dores, quais são os pontos de atenção, o gestor da RPPS, ele vai, claro, com certeza, faça uma visita, vamos fazer uma agenda. Então, o segmento da RPPS tem um poder que os outros não têm, e eu acho que esse também é um dos conceitos importantes que vocês têm em mente. Olhar para o lado, aqui, é super um diferencial, tá? Mas vamos olhar agora para os regimes de previdência, né? E tentar estimar um pouco esse mercado. A gente tem hoje, esses números sempre são defasados, né? Não adianta. O CadPrev acaba não sendo uma fonte maravilhosa de informação, mas tem uma defasagem por conta do DAIR. Então, não se prendam na vírgula os números. Aqui são grandes números para passar a mensagem. A gente tem mais de 2.000 RPPS, né, espalhados pelo Brasil. Existe, em termos de quantidade, uma uniformidade em relação às regiões. E o que é que vale mencionar, né? A gente tem uma característica que é a seguinte: o RPPS, independente do nível de governança, ele é um institucional conservador, ele é um cliente conservador. Por quê? Porque ele lida com previdência. Quando você lida com previdência, você tem que garantir que o retorno, né, que aqueles investimentos, aqueles recursos, não é que eles vão precisar estar aqui amanhã. Eles precisam estar aqui daqui a 20, 30, 40 anos. Então, independente do ciclo econômico, independente se o momento está bom para renda variável, investimento exterior, que está a propósito, a parcela de renda fixa, a parcela em investimentos conservadores, ela sempre é muito alta. Renda fixa flutua entre 80% e 85%, dependendo do momento, né? E às vezes a gente percebe muito lá no banco, por atender mais de 150 RPPS, que tem muita RPPS que quer fazer coisas extraordinárias, mas a gente não precisa fazer coisas extraordinárias para ter resultados extraordinários, né? Investimentos que imunizem a carteira trazem uma diminuição de risco que é muito importante. E vou fazer a seguinte analogia. Nos últimos 3, 4 anos, todos vocês, né, espero que sem nenhuma exceção, estão discutindo título público, né? Estão discutindo aquisição de NTNB, marcação na curva. Por que vocês fazem isso? Porque a NTNB, vocês compram ela acima da meta atuarial, ou seja, um ótimo retorno. Vocês marcam na curva para mitigar risco, e essa NTNB ela rende IPCA+, ou seja, em linha com a meta de vocês. Imuniza a carteira, né? E eu vou trazer os conceitos importantes, mas vários desses pontos vocês conseguem fazer um paralelo para consignado. Eu acho que vocês já estão percebendo, né? E uma outra coisa muito importante também, que é o seguinte: vocês
são clientes conservadores e vocês são cobrados, congresso após congresso, a fazer investimentos com cabeça de longo prazo. Né? Meu passivo atuarial, vocês compram o NTNB 2045, tudo a longo prazo. Mas tem uma coisa chamada meta atuarial, que vocês são cobrados anualmente. Ou seja, eu tenho uma cobrança de curto prazo, tenho uma cobrança de longo prazo. Quanto mais vocês conseguirem identificar oportunidades de investimentos que vão imunizar a carteira, mais fácil vai estar para bater essa meta. Né? Então, trazendo outros conceitos importantes aqui em relação a dado. Né? A gente tem hoje mais de 200 RPPS com progestão. Ou seja, maior governança, maior nível de operacional. Hoje, cada membro do comitê, cada membro do conselho tem que ter certificação, tem que ter maior entendimento em relação às decisões que estão tomadas. Vocês estão mais preparados para implementar o crédito consignado. A gente tem, né, como eu falei, o CAPAG sendo revisado trimestralmente, por mais que, em termos de cenários econômicos, né, a gente tem uma dívida ativa, uma dívida pública muito grande, mas as revisões, elas acontecem. Existem diversos trabalhos que podem ser feitos junto com o ente, junto com o município, com o Estado, para melhorar essa nota. Né? Querendo ou não, não é só um papel do RPPS para que vocês consigam implementar isso em sua totalidade. Né? E quando a gente faz algumas contas, né, óbvio que isso muda trimestre por trimestre, isso muda com progestão, a gente visualiza, no médio prazo, que os RPPS consigam emprestar 16 bilhões de reais em empréstimo consignado para milhões de brasileiros. Imagina o valor social que isso vai ter impacto na sociedade. Tem RPPS do norte ao sul do país, cidades pequenas, cidades grandes, estados. Então, o valor que isso aqui vai ter é muito grande. E para finalizar a primeira sessão, já estou indo para a reta final, se eu tivesse que sintetizar, se eu tivesse que resumir por que é tão importante vocês investirem tempo, se dedicarem para fazer um empréstimo consignado, primeira coisa, né? Alto potencial de retorno, acima da meta. Isso aqui tem que estar enraizado na cabeça de vocês. Necessariamente, por lei, você tem que estar emprestando acima da meta. Segundo ponto, baixa volatilidade de investimentos. Tem vários conceitos que muitas vezes não estão no dia a dia do comitê, que é o conceito de volatilidade, de correlação entre ativos, que quando a gente faz a conta para o empréstimo consignado, em termos de volatilidade, tem pouca volatilidade, ponto positivo. E um outro fator que vocês têm que considerar também, que diminui volatilidade, é, dentro da carteira de vocês, como os investimentos que vocês têm se comportam entre si. Né? Para muitos aqui, vocês têm 20 fundos na carteira, 30 fundos na carteira, é uma coisa boa, diversificação. Mas se todos esses investimentos se comportarem, forem no mesmo sentido, na prática você não está diversificado. Quando a bolsa sobe, todos sobem. Quando a bolsa cai, todos caem. Cadê a diversificação? E esse tipo de investimento também é um investimento descorrelacionado, o que reforça a mitigação de risco. Baixo risco de crédito como terceiro ponto. Esse aqui, eu acho que está mais que enraizado, o crédito consignado, pelo aquele conceito que eu passei no começo, né? Em termos de ter uma garantia, ter um colateral, ter um controle de margem, para saber exatamente quando cada participante pode tomar, e os riscos para isso, de morte, de inadimplência, eles são muito mitigados. E principalmente no perfil de empréstimo consignado, voltado para a RPPS. Então, com baixo risco de inadimplência aqui. E um quarto ponto, que pessoalmente para mim é o mais importante, vocês conseguem ajudar os participantes do RPPS. E para quem está no dia a dia, está na cadeira de vocês, recebendo os aposentados, isso aqui é o que deveria ter mais impacto. Indo para a reta final, e aqui trazendo mais uma vez conceitos importantes que tem que estar na mesa. Tá? Eu estou falando que existem milhões de pessoas que podem usufruir do consignado para RPPS. Isso não pode ser feito de maneira manual. Né? Mais uma vez, e não estou falando mal do Brasil, muito pelo contrário, sou um grande defensor. A gente vive num país subdesenvolvido, então aspectos como os fraudes, né? A gente vê no jornal todo dia. Então, independente da solução que vocês vão escolher, se vai ser o BTG ou um outro parceiro, vocês têm que ter um cuidado muito grande para validar o sistema. E tem vários pontos aqui importantes de biometria facial, do sistema ter a volumetria necessária. E se todo mundo pedir um empréstimo ao mesmo tempo, qual vai ser o cenário? E como é que eu clico? Como é que é o relatório? Como é que eu faço o controle? Será que o sistema faz a checagem em relação
ao participante que quer tomar crédito em relação à corrupção, em relação à ML, tem muita coisa que o sistema ele vai atender vocês, né? E vocês precisam validar com muito cuidado. E, obviamente, uma coisa que vocês conseguem fazer é, cara, como funciona o sistema de vocês? Me apresentem, né? Qual caso, qual RPPS que vocês estão fazendo? Deixa eu testar, deixa eu entender como é que faz. Isso aqui vai, com certeza, mitigar a necessidade tecnológica. Porque, com certeza, né? É difícil fazer fraude hoje em dia? É, mas não é impossível. Isso tem que ser levado em consideração. Estou terminando. Um penúltimo slide, né? Aqui é o seguinte, pessoal. A gente vai estar emprestando recurso para quem, né? Você tem um servidor ativo, mas você também tem muito aposentado. E o aposentado, diversas vezes, ele não teve a educação financeira necessária para entender como funciona a dívida dele, para entender os juros compostos. Então, uma coisa que a gente estimula muito nos RPPS que a gente fala não é só emprestar o crédito, né? Da mesma forma que o RPPS ele tem que determinar, segundo a resolução, e o RPPS é soberano nessas decisões, e como ele vai fazer o marketing desse crédito consignado, se ele vai fazer um evento, se ele vai mandar um e-mail, tudo isso é variável. Mas uma coisa que a gente acha que não deveria ser variável é o interesse do RPPS em disseminar a educação financeira para que aquele aposentado que vá usufruir do crédito consignado saiba exatamente o que está acontecendo. Porque não adianta ele sair de uma dívida para outra e continuar atolado, sem de fato gerar valor para renegociar suas dívidas. E a questão da educação financeira, né, vocês estão careca de saber, tem várias vertentes, né, desde materiais que vocês podem dar, desde treinamentos, eventos que vocês podem fazer, é muito amplo. E o mais legal disso é que o RPPS, o comitê, o conselho, o gestor, ele vai estar ali para determinar o melhor modelo, porque cada RPPS tem a sua característica. A lei não obriga que tenha uma necessidade de atendimento físico, mas cada um aqui conhece o RPPS. Vai ter RPPS que, se não tiver físico, vai ter um problema. Então, esses detalhes têm que ser levados em consideração também. Como eu falei no começo, a ideia aqui era provocar vocês em relação a fazer o crédito consignado e passar alguns conselhos importantes, mas nenhum de vocês saiu aqui especialista. Para falar minimamente de BTG e passar a palavra para o meu colega, o BTG ele atende os RPPS há mais de 20 anos. O primeiro RPPS, se eu não me engano, aplicou em 2001. E a gente não se posiciona só como um distribuidor. A gente é um banco parceiro para os RPPS. E quando a gente viu ali, em 2019, 2021, a portaria, a resolução mudando, a gente olhou para dentro de casa e a gente foi investigar. Cara, será que eu consigo trazer esse tipo de solução que vai beneficiar o BTG, por óbvio, e beneficiar os RPPS com um produto diferenciado? E a resposta foi sim, né? Porque a gente já tem e já tinha expertise fazendo para a fundação. E muito do que vocês estão vendo aqui é sobre tecnologia, é sobre gestão de crédito. E a gente, como o maior banco de investimento da América Latina, tem esse DNA. Quando a gente olha para o RPPS em si, para quem leu a portaria 1467, ela divide em 3 pilares, né? Ela divide em estudo técnico, gestão e tecnologia. O estudo técnico é uma coisa que é muito mais para dentro do RPPS. Então, a gente não tinha aquele domínio, mas gestão e tecnologia a gente estava em ponta. Então, para entregar uma solução de A a Z e prestar todos os serviços necessários para que vocês consigam, né, ter um ponto focal, ter um direcional, a gente fez uma parceria com o IPEP, né, que é o Instituto de Pesquisa, Evidência, um instituto muito bom, não sei se todos vocês conhecem, para que a nossa solução seja apresentada em conjunto. E muito do papel deles vai ser onde? Nesse estudo técnico, voltado para o CAPAG, voltado para os estudos atuariais, voltado para a capacidade de pagamento, que é o outro lado da moeda que o BTG não teria a expertise, né? A gente desenvolveu uma plataforma chamada RPPS Consig. Nessa plataforma, a gente vai integrar todas as derivadas de cada um desses pilares presentes na 1467, né? Aqui eu não vou ler todos, mas o que a gente passa a mensagem aqui é: a gente tem a expertise, a gente já faz isso com robustez, com tecnologia, a gente buscou um parceiro para conseguir entregar uma solução de A a Z, e talvez um dos nossos grandes diferenciais é que, diferentemente dos outros bancos, né, a gente não atua em larga escala no crédito consignado. Ou seja, eu não vou canibalizar o crédito que eu tenho
porque eu não atuo. Então, para a gente faz muito sentido ter a presença dentro do segmento, né? E a gente tem muito orgulho de já ter fechado a primeira parceria, né? Eu não sei se vocês sabem, mas um dos primeiros RPPS aqui a implementar o crédito consignado, inclusive fez o primeiro empréstimo há pouco tempo, foi o Guarujá Prev, um RPPS aqui do estado de São Paulo, com progestão nível 4, excelência em termos de governança, e a gente está ali, né, começando esse caminho com eles. Isso vai trazer referências para vocês na hora da gente estar prestando os processos seletivos. No mais, queria agradecer a vocês pelo interesse, pela participação, e qualquer dúvida eu vou estar no stand hoje e amanhã, fiquem à vontade aí para entrar em contato comigo. Boa tarde a todos. Ao prepararmos essa palestra, eu e o Gabriel dividimos ela em duas fases. O Gabriel mostrou para vocês o produto, né? Deu uma pincelada na parte de legislação, e a mim ficou a incumbência de mostrar aos gestores de RPPS a implantação desse produto. O que fazer, como fazer e quando fazer. Não fui eu que inventou essas 3 perguntas, foi o gênio, o criador da técnica de administração de empresa, que é o Peter Drucker. E eu vou falar para vocês uma experiência que o Grupo Consig vivenciou ao longo da implantação o projeto empréstimo consignado em alguns RPPS. O mais recente foi em Linhares, no Espírito Santo, que é um RPPS com progestão, Capag-A, Uente, e tem em torno de 6.700 vidas, entre ativos, inativos e pensionistas. Bom, ao final da minha apresentação, eu vou contar para vocês uma história que alguns nessa sala já ouviram, que ocorreu comigo há 2 semanas atrás, atendendo segurados de Linhares. E eu passei a ver os gestores de RPPS como de uma outra forma. Deixa eu entender como é que passa. Gabriel, me ensina aqui. Aí. Obrigado. Bom, rapidamente, o que é uma carteira de crédito consignado? Gabriel, durante a explanação dele, comentou que nas entidades fechadas esse produto já existe há quase 2 décadas, é uma realidade, e agora, como os RPPS adquiriram o direito de operar o crédito consignado, o crédito consignado é um ativo financeiro de renda fixa, com alta rentabilidade e baixo risco, né? Ele vai sempre apresentar uma rentabilidade acima da meta atuarial, e as entidades fechadas já trabalham com isso há quase duas décadas. É importante ressaltar que o grande desafio que o legislador entendeu ao criar a legislação pertinente ao empréstimo consignado é retirar do gestor de RPPS a administração, o dia a dia desse projeto. Um dos problemas que ocorreram no setor de entidade fechada é que eles embarcaram todo esse projeto, contratando gente, fazendo áreas de atendimento. E isso gerou um problema grande para as fundações, e agora elas estão olhando a possibilidade de terceirizar esse serviço. Bom, nós dividimos, o Grupo Consig, ele divide a implantação em 3 etapas. A etapa 1 é o estudo de viabilidade econômica, financeira e atuarial para empréstimo consignado. Isso é feito pela nossa equipe de atuários, economistas, que vão determinar público-alvo. Depois, mais à frente, eu vou especificar cada atividade desse estudo. A etapa 2 é a implementação do projeto dentro do RPPS. Treinar a equipe administrativa e contábil para entender relatórios gerados pelo nosso software, para
fazer lançamento em DAIR, correto? Acompanhar e também a gente vai auditar a carteira de crédito. Nós, a empresa que vai fazer a administração, tá ok? Por que nós vamos auditar a carteira de crédito? Como a nossa origem é de mercado financeiro, a gente conhece quando a gente roda a administração dos nossos fundos em 2 sistemas. O sistema do administrador e um sistema nosso. Né? Nós, no caso, na QLZ, usamos um sistema próprio e a gente vai batendo o valor da cota. Então, a gente audita isso diariamente, no final do mês, a gente lança a cota do fundo. A carteira também será a mesma coisa. Nós vamos fazer auditoria diária na carteira, rodando em paralelo 2 sistemas. E a etapa 3 é a operação. Aí é você conceder o empréstimo consignado, você contabilizar, né? Então, essa é a etapa quando o Instituto já vai estar trabalhando no crédito consignado. Gabriel, me ajuda aqui mais um pouquinho, por favor. Apagou agora, Gabriel. Pô, apagar eu nunca vi. Faltou energia, será? Ó, voltou. Balançar? Pô, Gabriel, balançar é duro. Tem que apontar para lá, apontar para cá. Balançar. Something's wrong. Yeah. Vamos lá, Gabriel. Balancei. Ele só gosta de mim, né? Balancei, cara. Bom, gente. Vai lá, me ajuda, Gabriel. Mas não precisa de balançar, não. Vamos lá, gente. Então, o estudo de viabilidade econômica, financeira e material. Ele vai definir o público-alvo, né? Ele vai te mostrar um estudo estatístico da fundação, da criação dos fundos de risco, o percentual do PL a ser consignado, né? Estimativa de operações físicas e financeiras. A gente faz um estudo e diz para você, ó, no primeiro mês você vai ter 6 contratos, num cenário otimista, mediano e pessimista, né? No nosso caso, a gente tem informações reais do mercado de crédito consignado privado, porque dentro do nosso grupo tem uma empresa que faz a parte de averbação. A averbação é a liberação de margem, né? O banco vai lá, olha, e o mercado financeiro olha a quantidade de margem disponível e faz a operação de crédito consignado de acordo com aquela quantidade. Então, nós trazemos números reais do mercado financeiro e a gente faz uma estimativa que, pela nossa experiência, vem batendo com um desvio mínimo, né? E a gente vai apresentar o estudo de taxa de juros a serem aplicadas ao empréstimo. Bom, o importante disso aqui é que todos os movimentos que a empresa administradora faz ao RPPS, ou seja, todos esses estudos, lá na frente a gente vai falar de regulamento, política de investimento, tudo isso tem que ser aprovado pelo Comitê de Investimento. A empresa que administra, ela vai sugerir, tá ok? E o Comitê de Investimento vai tomar decisão. Bom, essa é a fase 2, essa é a fase onde que toda a equipe do RPPS vai estar envolvida. Diretoria, aí começa pelo conselho, passa por diretoria, passa pelo setor administrativo e contábil, ok? Então, primeiro momento da fase 2 é a apresentação do projeto consignado aos órgãos de governança. No segundo momento, a gente elabora um cronograma de instalação. Esse cronograma ele vai ser construído entre a administradora do projeto e os RPPS. O Gabriel bem falou, cada RPPS tem uma realidade. Nós criamos um conceito que nós vamos, um projeto ou um produto que nós vamos atender o RPPS que tem 100 segurados e o que tem 180 mil segurados. Então, nós não criamos uma solução de tão baixo custo que a gente não vai fazer nenhuma distinção entre os RPPS.
mas também não vamos cometer loucura no caso de licitação, porque a gente sabe o custo da operação. Aqui. No momento 4, no momento 3, a gente vai elaborar política de investimento, crédito e regulamento do crédito. O regulamento do crédito, ele será usado para parametrizar o software. Ele é muito importante. Vou dar um detalhe para vocês, sem nenhum juízo de valor. Podemos definir que pessoas acima de 80 anos só vão tomar o crédito de 12 meses. Podemos definir que o ativo tem um risco maior do que um aposentado de 65 anos. Por quê? Existe uma geração de concurseiro que muda do ente A para o ente B. Né? Ele faz prova e sai da prefeitura, vai trabalhar no Ministério Público ou vai trabalhar no órgão federal. Então, ele tem um risco maior do que um aposentado de 60 anos. Perfeito? Então, a gente olha a pessoa de idade e o risco morte. O risco morte o seguro cobre, não tem problema nenhum. Agora, outro risco que poucas pessoas perceberam, a pessoa separa. Se ela separar, a margem dela cai. Né? 30% dessa margem pode ir para a pensão. Não é isso? Outro risco que tem, o pensionista menor de idade. Vence, aos 21 anos, vence a pensão dele. Então, a gente tem que programar o empréstimo para a data do vencimento da última pensão. Então, esses riscos a gente conseguiu mapear através da equipe do ETA. Né? Contratos jurídicos. Nós temos que ter um contrato de mútuo. Né? Nesse contrato de empréstimo, tem que seguir as regras. Isso é uma parte nova para os gestores de RPPS. Tá certo? Então, nós vamos implantar os canais de atendimento aos segurados, site, aplicativo e telemarketing. Aqui eu vou contar a história para vocês. 2 semanas atrás, eu fui atender uma senhora, treinando a equipe de atendimento em Linhares. Lá, os gestores entenderam que tinha que ter atendimento presencial. E eu fui lá treinar as meninas, eu e o Adriano da BCPrev. E, naquele momento lá, uma senhora, eu perguntei a idade da senhora, porque eu entendi que ela podia estar pedindo um empréstimo para a filha dela, porque estava ela filha. E a filha muito nova, uma senhora com aparência de bastante tempo de trabalho. Ela tinha 62 anos, mas tinha um rosto de 90. Eu entendi que era uma senhora que tinha trabalhado no sol durante muito tempo. E ali eu fiz umas perguntas e entendi que ela queria R$2.000 para fazer a pintura da casa, a reforma da casa. E no final ela falou comigo para eu, quando comunicasse com ela por WhatsApp, não escrevesse texto, mandasse áudio. Eu sabia que existia isso, mas eu nunca tinha visto uma pessoa com dificuldade de ler. E aí eu entendi que os gestores de RPPS não são meros administradores, eles cuidam no final do dia de vida. E vocês têm uma responsabilidade muito grande, vista pelo legislador, quando pede educação financeira. O Gabriel falou bem aqui, a gente tem que ensinar crédito para as pessoas. A gente não pode deixar a pessoa naquela ilusão de que coube a prestação, eu vou tomar crédito. Esse é o grande trabalho que a gente vai ter que fazer, nossas empresas. Tá? Então, se vocês, ao contratarem uma empresa, essa empresa não tiver esse cuidado, não pode ser uma coisa mecânica, tem que ser uma coisa que vai trazer riqueza para as pequenas cidades. Né? Aqui, as grandes cidades, não vai fazer grande diferença, mas numa cidade como Linhares, que tem em torno de 200 mil habitantes, vai fazer uma bela diferença, 55 milhões no comércio local. Principalmente material de construção, eletrodoméstico. Então, a gente tem essa responsabilidade. Outra coisa que eu acho muito importante, nos grandes RPPS tem que ter uma estrutura
de atendimento, de telemarketing, de helpdesk e também de back-office. No nosso projeto, a gente tem essas 3 estruturas. Então, vamos pegar uma cidade como Campinas, que o Baixinho está ali. Baixinho deve ter alguma coisa em torno de 16 mil segurados, Baixinho. Mais, então, imagina o seguinte, se atender 10% dessas pessoas ao longo de um mês, e não serão 10% que vão consultar o sistema de telemarketing, né? Então, você tem que ter uma bela estrutura para atender os médios e grandes RPPS. Então, vocês devem observar isso. Marketing e desenvolvimento de peças de marketing e ações de marketing. A gente vai ter que criar um meio de comunicação. Isso não é uma invenção nem minha, nem do Gabriel. Isso está na norma. A norma exige que a gente produza, informe a população e gere educação financeira. A norma exige isso. Então, o legislador já traz essa preocupação, né? Nós vamos treinar os setores responsáveis pelos lançamentos administrativos e contábeis. Essa parte aqui é basicamente o seguinte: nós não podemos, empresas de administração, conceder o crédito. Não podemos apertar lá o botão e assinar o contrato. Quem irá fazer isso, a própria norma exige, geralmente é o presidente e o diretor financeiro. Tá certo? A empresa de administração vai preparar todo o processo. No mundo de TI fala, o presidente e o diretor financeiro vão flegar e liberar os contratos, assinar os contratos. Esses contratos entram num processo bancário totalmente automatizado, chegam ao banco através de arquivos e o banco vai fazer os créditos nas contas salário. Poderá haver uma conta não salário? Pode ter uma conta não salário. Porém, o regulamento de crédito poderá definir isso, tá certo? Mas a conta salário gera uma segurança muito grande para o gestor. Conta que a pessoa recebe os benefícios, não é isso? Né? Então, isso já vai estar dentro do banco de dados, né, da folha de pagamento, o sistema vai sugar essas informações e, na hora de liberar os créditos, já para essa conta salário, né? Os relatórios gerados vão ser, basicamente, para acompanhamento de carteira e lançamento no DAIR e lançamentos contábeis. Esse vai ser o trabalho da equipe administrativa e contábil do RPPS, né? A gente modulou os relatórios para serem bastante similar ao que vocês fazem hoje com os fundos de investimento, tá certo? Você tem um fundo de renda fixa, o lançamento, ele já vem todo enquadrado ao DAIR, né? Vamos fazer a implantação e treinamento da equipe do Instituto no software de administração e contabilidade de carteira de empréstimo consignado. Isso é onde que ele vai encontrar as informações necessárias para o lançamento, né? O software é muito simples, com 2, 3 dias de treinamento. Todo mundo hoje mexe com o Instagram, mexe com as redes sociais, né? Tem familiaridade com a web. 2, 3 dias todo mundo aprende, não é um bicho de 7 cabeças, não tem que tirar 50 relatórios. São ali 5, 6 relatórios que vão ajudar vocês. E um detalhe que eu gostaria de chamar muita atenção, que esse aqui foi um trabalho do Richard. O Richard, que é o nosso atuário, sócio, ele entendeu que a Secretaria de Previdência tem que receber uma nota técnica atuarial para validar a taxa de juros e os fundos. Então, isso já foi a experiência que o Richard trouxe para a gente, dentro do Grupo Consig e, recentemente, no evento do Tribunal de Contas, ele e o Alex discutiram esse assunto e chegaram à conclusão que é muito importante a nota técnica. Gabriel. Bom, essa é a fase operacional. Aí nós estamos com toda a equipe do RPPS treinado, o sistema de administrativo e contábil implantado,
O sistema, que é o mesmo sistema, o atendimento ao segurado, totalmente implantado, né? A gente está falando de telemarketing, a gente está falando de aplicativo e plataforma no site, né? Volto a repetir, havendo a necessidade de ter o atendimento presencial, nós entendemos que isso vai ser por um curto espaço de tempo. Por quê? Vocês lembram que a pandemia colocou os nossos segurados no caixa eletrônico e no aplicativo. Então, já existe, desde a pandemia, quando as agências bancárias fecharam, uma cultura de operar o sistema financeiro através de aplicativo. Ficou muito fácil isso, né? Bom, momento 1, nós vamos... O segurado será atendido através dos canais. A empresa contratada deverá gerar educação financeira continuada. Educação financeira continuada, nós entendemos que é uma plataforma de EAD disponibilizada no site do Instituto para que qualquer um tenha acesso. Tá? Então, essa plataforma vai estar falando de crédito consignado, crédito responsável, toda a informação. Né? Análise e liberação de crédito de acordo com a legislação, política de crédito e regulamento. Isso é o software que vai fazer. Né? Além do software, vocês podem gerar algo que necessite de um atendimento de back-office. Ou seja, olha, eu preciso que suba aí o comprovante de residência do meu segurado. Pô, então vai ser uma atualização constante do cadastro de vocês. Não é isso? Toda vez o segurado se mudar de endereço, ele não comunicar ao Instituto, né? Se ele quiser um empréstimo consignado, ele sobe um comprovante de residência, faz um upload no aplicativo ou no site e vai gerar essa informação atualizada para o RPPS, né? Eu, conversando com um gestor, ele me disse que algumas pessoas, ele mandava o motorista do Instituto na casa para fazer a prova de vida, porque sabia que a pessoa não podia sair, não tinha formação para fazer pelo gov.br, uma série de coisas. Então, vai ajudar nessas situações, né? E todo esse trabalho de liberação de crédito é feito dentro do software. Vocês não vão ter. Isso também evita do problema político. Olha, o meu vereador veio aqui porque a segurada precisa de R$2.000. Não tem como. Vocês não vão fazer liberação de crédito, análise de crédito, nada. O legislador se preocupou com isso e criou essa barreira para os gestores. O software vai fazer a concessão, liberação, transferência bancária, relatórios administrativos e contábeis. Então, o software vai fazer isso. Acompanhamento e auditoria da carteira de crédito consignado. Eu comentei isso com vocês, a carteira tem que ser auditada. Tá? Acompanhamento mensal de cenário financeiro, atuarial e gestão de risco dos fundos de risco. Bom, é muito complexo essa porção de informação aí, mas basicamente é o seguinte: a cada 40 dias, o Copom se reúne e define uma nova taxa de juros. Né? No nosso país, nós do mercado financeiro, vou usar uma frase aqui que eu tenho visto muito, nem o passado é certo. O passado, às vezes, modifica. Então, nós temos que fazer um relatório mensal e apresentar esse relatório ao Comitê de Investimento, né, sobre taxa de juros, qual será a taxa de juros praticada daquela reunião para frente. Nós temos que fazer um relatório atuarial dos fundos de risco, porque lembrando o seguinte, seguro prestamista é só morte. A norma exige que todos os riscos sejam cobertos. Os fundos de risco são calculados pelos autuários. Ok? E esses fundos têm que ser calibrados mensalmente. Você pode manter, aumentar, diminuir,
né? Se houver um evento, esse fundo de risco vai ser acionado, né? Então, nossa equipe de atuários vai fazer essa gestão, né? E cobrança do inadimplente. Cara, pô, mas inadimplente... Tem inadimplente, principalmente na área dos ativos. O brasileiro, hoje, a legislação de cobrança de inadimplentes evoluiu tanto que o cara fica sem CNH, se chegar no momento judicial, né? Mas a gente acredita que nós teremos inadimplentes muito na área dos inativos, dos ativos. Mudança de emprego, né? A pessoa tem um problema da separação, né? A margem cai. Uma outra coisa que eu vou dar uma dica para vocês. Na hora de fazer o convênio com a prefeitura, pois os ativos, vocês vão ter que fazer o desconto na folha dos ativos, no convênio vai estar escrito o seguinte, ó, primeira prestação do RPPS, depois do resto do mercado. Farinha pouca, meu pirão primeiro, tá certo? A prefeitura primeiro vai pagar a prestação do RPPS, depois o sistema financeiro, tá certo? Depois, e no caso do RPPS, não precisa nem de fazer isso, né? Primeiro vocês descontam a prestação do crédito consignado interno e depois o sistema financeiro, tá certo? Então, isso aqui também a administradora tem que fazer. Ah, Geraldo, lá no meu município tem uma lei que não pode, o ente ou o instituto não pode ser representado por escritório de advocacia privado. Ok, sem problema, entregamos a peça jurídica ao procurador e vamos acompanhar esse processo. Naqueles locais que não tiverem processos digital, nós vamos contratar uma empresa de advocacia local para fazer esse acompanhamento. Tá certo? Então, essa é a inadimplência. Tem inadimplência. É baixa, é mínima, mas nós não podemos deixar de cobrá-la. A taxa de administração, isso aqui é muito importante. Tá? Nós entendemos que a taxa de administração tem que cobrir todos os custos da operação de crédito consignado. Taxa de administração paga a empresa que vai administrar a carteira de crédito consignado. A legislação exige isso, tá certo? É importante ressaltar. Quem não respeitar isso aqui, quando chegar lá no Tribunal de Contas, vai dar problema, né? No nosso projeto, a gente, como... No final, eu vou falar um pouquinho das 3 empresas. Nós vamos dar até consultoria para Tribunal de Contas e Secretaria de Previdência. Qualquer problema envolvido com a operação de crédito consignado, a nossa equipe vai dar consultoria. Porque já demos e fazemos isso há muitos anos. Então, essa é a fase 3, tá? Eu procurei simplificar bastante, a gente tem pouco tempo. Procurei fazer de uma forma que vocês entendessem, passar um pouquinho da minha experiência para vocês. Por favor, Gabriel. Bom, funcionalidades do software. O software deve ter uma aplicação para smartphone, tablets com autoatendimento, atendimento via web, no site da própria do RPPS, todas as plataformas, né, aplicativo... Nós vamos disponibilizar um aplicativo para Android, para iOS, né? Todas as informações estão numa cloud, uma nuvem, né? A gente traz a experiência de crédito consignado do RPPS, taxa de juros dinâmica. A gente opera no sistema pré e pós. 90% do mercado opera com pré. Mas encontramos demanda de entidades fechadas e de RPPS para pós-fixado. O sistema opera pós-fixado. IPCA+. Nosso sistema é integrado com a Receita Federal, vai gerar os boletos pertinentes a IOF, PASEP, de acordo com o entendimento de cada instituto, né? Há uma dúvida contra o PASEP, né?
nós fazemos a integração com a verbadora e sistemas locais por API, né? A verbadora é aquela empresa que gera a informação da margem, né? Na nossa operação, a gente tem uma parceria com a Consignet, né? Que faz essa operação para o sistema financeiro. Né? Pagamento por remessas, do principal e do IOF, a transferência bancária. Né? Toda operação do software ele é feito por transferência bancária. Vocês vão subir o arquivo para o banco e o banco vai fazer os pagamentos. Uma dica para todos: ao operarem empréstimo consignado, abram uma conta segregada no banco. Toda a operação vai passar por essa conta e o fundo garantidor vai ficar aplicado no fundo CDI, que renda no mínimo 100% do CDI. Né? Segreguem a operação, não junte com as contas existentes. Vai ser mais fácil para o Tribunal de Contas ver, auditar e nós trabalharmos ao fazer a auditoria nos fundos garantidores de crédito. Não misturem contas. Né? Emissão de CCB, score bancário e negativação. Isso aqui é o seguinte: como o Gabriel explicou, a portabilidade pode ser feita do sistema financeiro para o RPPS. O RPPS não pode vender a carteira de crédito consignado dele para o sistema financeiro. Tá certo? Né? O Gabriel mostrou, por exemplo, que a taxa de juros para empréstimo consignado, utilizando metatorial mais rendimento, ganha no mercado financeiro absurdamente. Né? Então, nós temos uma solução para trazer a dívida do segurado para dentro do RPPS. CCB é cédula de crédito bancário. Né? Vocês já ouviram falar de CDB, todo mundo. CCB é a maneira que o sistema financeiro faz a portabilidade entre eles. Os RPPS, eles não têm acesso, deverão ter mais à frente, mas nós temos uma solução que faz essa portabilidade. O BTG me parece que também tem. O Gabriel deixou isso aqui muito claro. Né? Ele ficou um pouquinho assim, mas eu entendi. Né? Margem consignada online, integração com folha de pagamento. Isso é básico. O sistema tem que falar com a tua folha, o sistema tem que ter a informação online da sua margem para não ter risco, senão a operação gera uma opção de risco. Né? Relatórios regulatórios e gerenciais. Todos os relatórios contábeis e administrativos vão estar na forma sintética ou analítica, e vocês decidem como vocês querem ver. Né? Numa reunião de comitê de investimento, né, ele pode vir na forma sintética, né, para ver como, e na parte, numa reunião do setor administrativo contábil, na forma analítica, com muito mais informação. E, para finalizar, quero apresentar para vocês quem é o Grupo Consig. O Grupo Consig nasce aqui em Águas de Lindóia, na praça, na frente do outro hotel, após uma apresentação do Alex Albert sobre a carteira de crédito consignado. Nessa praça sentou eu, o Richard e o Adriano, e falava: cara, uma empresa só não consegue fazer isso. Tem educação financeira, tem auditoria de carteira de crédito consignado, tem atuarial, financeiro. Bom, as três empresas se completam, cada um faz uma coisa. Então, essas três empresas criaram a QLZ Consig, que é uma asset, uma empresa que atua no mercado financeiro desde a década de 80, né, que vai fazer todo acompanhamento da carteira. O ETA Consig, que atua no mercado desde 1997, no segmento de RPPS. Antes, o ETA, o pai do Richard, o Dr. Guerra, criou o sistema de fundação no Brasil e as seguradoras no Brasil. Então, o ETA hoje, ele faz cálculo de seguro sem o lucro da seguradora, sem a comissão da corretora, porque ele faz isso para as seguradoras. Ele já faz isso. O Dr. Guerra, o senhor Guerra foi o cara que criou a escola de atuarial no Brasil, criou a faculdade de atuária na PUC São Paulo, não é isso, Richard? Né?
E a ABCprev. A ABCprev é uma empresa que nasce em educação, em jurídico, né? Já tem mais de 15 anos de mercado, né? Tem uma equipe de jurídica e educacional de alto nível, né? A ABCprev hoje tem uma parceria tanto com a PEPREM como a CIP lá no Espírito Santo e gera educação financeira o ano inteiro, né? Outro dia eu fui numa palestra do Tiago, eles têm um prodígio aí, né, que é o Tiago, que fala sobre benefícios. É um menino prodígio, ele fala como benefício, todo mundo entende, é impressionante. Eu estou aprendendo benefícios com ele. Então, essas 3 empresas se uniram, né? Recentemente trouxeram para essa parceria uma empresa de software, uma software house a nível internacional, e estamos atuando dessa forma, temos a experiência. Essa empresa de software house, através do sistema dela, ela opera crédito consignado, tanto para o privado como para o público, como para a RPPS, e trouxemos temos um grande cliente, um cliente um pouco fora da curva dos demais administradores de cartão de crédito consignado, que é o Instituto de Linhares, no Espírito Santo, que eu já apresentei. Então, essa é a nossa realidade. A mensagem final que eu quero deixar para vocês é... O Gabriel falou aqui, existe uma operação social no crédito consignado que eu gostaria que vocês levassem muito em consideração. Muito. No final de contas, é aquilo que eu descobri atendendo a senhorinha lá, né? Vocês cuidam de vida. Muito obrigado. Vamos abrir agora para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Olá, boa tarde. Primeiro, agradecer a palestra. Meu nome é Maria Gabriela, sou de Ribeirão Preto. E eu queria aproveitar para fazer, na verdade, não seria bem uma pergunta, mas eu queria ouvir vocês comentarem sobre. Primeiro, em relação à portabilidade. Achei interessante vocês trazerem esse tema, porque a situação do endividamento, os nossos aposentados e pensionistas, tem um nível alto aí de consignados, muitas vezes averbados, e a gente conhece que é uma realidade que talvez isso dificulte a contratação desses consignados com o RPPS. Então, a portabilidade acaba sendo uma saída bastante interessante. Como vocês veem a possibilidade de trabalhar para poder tornar mais convidativo, além das taxas de juros, obviamente, para que o segurado faça essa contratação? E queria ouvir também vocês falarem um pouco da diferenciação de a gente optar pelo fundo para proteção, né, para a cobertura dos riscos, ou adotar o seguro. Então, gostaria de ouvir um pouquinho. Obrigada. Bom, o fundo é obrigatório, tá? A norma exige que você crie o fundo de risco, ok? Ela não exige que você tenha um seguro de vida, o seguro prestamista, mas ela exige que você tenha um fundo de risco. Quando eu falei que a nossa equipe de atuário faz cálculo atuarial para a seguradora, né, a gente tem uma solução que não precisa de seguro. Mas o gestor fala o seguinte: pô, Geraldo, eu estou no 6º mês lá de empréstimo consignado, morre 10. Pô, meu fundo de risco não vai estar, né, adulto, né, maduro, para cobrir esse risco, não é isso? Né? Então, o que é que a gente olha? O seguro ele vai ser interessante até os fundos de risco estarem maduros. Então, vamos imaginar daqui a 5 anos. Ok? Essa operação não vai morrer daqui, né? Vai terminar em 5 anos. Não é isso? Perfeito? Então, fundo de risco, para melhor garantia de vocês, a gente põe uma solução seguro e um fundo de risco. Né? A nossa solução é uma pólice em grupo, né? E com uma idade máxima.
de 75 anos para frente, o risco é muito grande para fazer seguro de vida. Bom, portabilidade. Portabilidade, eu diria para vocês que é uma solução que nós encontramos e o BTG encontrou. Por quê? Porque nós somos do mercado financeiro. Tá certo? Né? Eu dei uma pincelada, não falei com receita, mas o Gabriel sabe. Tá ok? A gente tem duas maneiras de fazer a portabilidade. A gente acha que a gente conhece os números de endividamento, tá certo? E o que vai fazer a portabilidade? Ela vai diminuir os juros pagos e vai abrir margem. Ela vai abrir margem, tá certo? Né? O Silvio ontem fez uns cálculos para uma reunião de sócios. Nossa, é um poder de alavancagem imenso, tá? Mais alguma pergunta? Boa tarde. Eu queria complementar bem rápido, começando pelo segundo ponto, tá? Em relação ao fundo garantidor, fundo de risco, pensem o seguinte: vocês têm o risco, né? O risco operacional, o risco na inadimplência, mas ela é baixa. E hoje, vocês alocarem no CDI, rende quanto? Né? A meta atuarial de vocês é IPCA mais 5. Né? Não necessariamente, mas com alta probabilidade, só o CDI, só o carrego do CDI de hoje é suficiente para bater meta. Então, não é um recurso que vocês não vão estar rentabilizando, não é um recurso que vai estar esquecido e atrapalhando a composição da performance. Hoje, no cenário de 2024, óbvio que isso muda de acordo com o ciclo, de acordo com o nível de juros, é o suficiente até para bater meta. Tá? Então, essa alocação nos fundos faz parte do produto e ela tem que ser enxergada como lado positivo para garantir ainda mais a mitigação de risco. Em relação à portabilidade, tem esse ponto dos bancos, né? Pense num caso prático. Né? O aposentado vai lá, ele quer a portabilidade, quando ele vai na agência do banco que ele tem o empréstimo, aquele banco ele vai fazer de tudo para convencer. Então, o RPPS ele não tem o poder jurídico, né, para fazer essa transferência. A instituição financeira plugada ajuda nesse sentido, mas, além de taxa, além de tudo, a experiência do participante conta também. Então, a qualidade do atendimento, a qualidade do sistema, né, acho que o Geraldo falou muito bem aqui dos apps, né, do operacional. Cara, a experiência do usuário conta muito. E tem vários bancos aqui, né, graças a Deus o BTG não deixa a desejar nesse tipo de experiência. Boa tarde. Meu nome é Otávio, sou do município de Jandira e tenho uma dúvida. Pensando na teoria lá do concurseiro, lá na frente, essa dívida, como que ela vai ser cobrada? Ela vai ser cobrada como uma dívida ativa, cobrança de dívida ativa, ou um título extrajudicial como um contrato de empréstimo? Bom, ela vai começar da forma amigável, né? Uma emissão de um boleto, né? Envio para a casa do mutuário, tá certo? No segundo momento, ela vira uma notificação extrajudicial. No terceiro momento, ela vai virar uma ação judicial, onde haverá bloqueio de bens, conta corrente, CNH, salário. Sabia que bloqueia salário, dívida? O novo ente, você notifica ele e ele é obrigado a debitar o salário do cara. Então, o risco de você não receber é muito baixo, né? Geraldo, se o cara mudar de país, tem esse risco de mudar de país. Aí é caloteiro, aí vai o Fundo Garantidor de Risco vai cobrir. Né? O cara muda de país, você pode bloquear o passaporte dele, mas ele tem dupla nacionalidade. É caloteiro. É um número muito baixo de CPFs que são pessoas que praticam esse tipo de... Ainda mais no serviço público. Não tem pessoas no serviço público que têm essa tradição de atuar dessa forma. Microfone.
Esse recurso do RPPS vai ser disponibilizado a título de investimento para empréstimo consignado? Não é dinheiro público? Não é dinheiro público, não. Ele não é dinheiro público. Não é dinheiro público, não. Esse dinheiro é do segurado. Tá, Esse dinheiro é do segurado. Quem contribui, uma parte é segurado, uma parte é o ente, não é isso? Sim, perfeito. Mas ele é do segurado. E tem o entendimento que é dinheiro público, tá? Mas não, esse dinheiro não vai ser roubado do erário público. Esse dinheiro vai ser roubado do Instituto de Previdência. Tá certo? Que é uma autarquia previdenciária uma autarquia da administração pública. No meu modo de entender, vai ser roubado de vocês, né? Eu vou um pouquinho mais radical. Bom, eu já entendo que é uma dívida pública e vai ter que ser cobrado pela Procuradoria do município. Sim, eu comentei isso. No RPP, no município que entender que será a Procuradoria, nós vamos entregar a peça pronta. Ah, Geraldo, eu não quero a peça pronta. É uma opção de vocês. Tá certo? A nossa opção, a nossa obrigação, que a lei exige que nós façamos, é todos os serviços necessários para que esse produto se torne uma realidade. Mas eu comentei isso. Falei, olha, no meu município tem que ser a Procuradoria. Nós vamos entregar a peça pronta. Nós e o BTG aqui também. O BTG mapeou tudo. Deixa eu só complementar. Veja, esse é um risco já previsto no fundo garantidor, ok? Então, não vai ter prejuízo para o sistema, tá? Já está previsto lá. Só que a legislação coloca que temos até a última instância de cobrança. Então, são essas etapas, mas não vai trazer prejuízo ao regime próprio. Queria fazer até um último comentário, pegando um paralelo, tá? Você citou a questão da dívida ativa, né? Esqueci seu nome. Otávio. Prazer, Otávio. Entrou em vigor no último mês, né, a lei complementar 208/24, em relação à securitização de dívida, que a partir de agora o município, né, o Estado, ele consegue terceirizar essa cobrança de dívida ativa, né? E tem estados e municípios com bilhões aí. Em média, a arrecadação feita pelo Cefaz, feita pelo PGE, está abaixo de 1% do valor total dessa dívida em relação aos municípios, né? Muitas vezes porque o poder público ele não tem os braços, a expertise necessária para fazer esse tipo de cobrança. E o legal dessa lei é que ela vincula essa terceirização, o retorno financeiro obtido dela, em dois pilares. Um pilar de reinvestir dentro da sociedade, no município e no Estado, e um segundo pilar de reinvestir para mitigar o déficit previdenciário. Ou seja, só pegando um paralelo aqui, mas teve uma mudança regulatória muito grande que pode ajudar vocês, a RPPS, em relação à parte do déficit. Olá, boa tarde, meu nome é Eliezer, sou do RPPS de Barueri. Eu ia fazer duas perguntas, uma pergunta o colega já fez, mas ainda me restou um pouquinho de dúvida. Então, o fundo garantidor quem vai fomentar, quem vai colocar dinheiro no fundo garantidor é o próprio RPPS para garantir um calote que ele venha tomar do dinheiro que ele mesmo colocou? Não. Não, tá. Vai ser, o fundo garantidor vai compor a taxa de juros efetiva paga pelo segurado. Ou seja, está embutido no empréstimo. Legal, bacana. E como é que funciona a marcação ao mercado do fundo de consignado, né? Ele performa ali ao sabor da macroeconomia? Não? A taxa de juros sobe, ele mantém ali a cotização dele? Como é que funciona o extrato? Eu acho que isso pode mudar de solução até na visualização que vocês vão ter, né? A gente vai criar uma carteira de consignado, né? Essa carteira ela vai ter basicamente uma cota diária e essa evolução da cota vai ser de acordo com um accrual dos empréstimos, das taxas médias dos empréstimos que vão estar presentes dentro dela. Então, imagine que a gente não tem nenhum tipo de inadimplência, né? Aquela carteira de consignado vai ter uma taxa de rentabilidade média na partida do RPPS, e ela vai ter um accrual diário simulando um pouco do que vocês têm com a NTNB. Onde é que a gente vai ter oscilação? Como o Geraldo muito bem falou, a taxa de juros muda. Então, esse nível de remuneração que o RPPS mesmo vai ter, também vai ser alterado. Então, não necessariamente o rendimento que vocês vão ter no começo do ano vai ser o mesmo no final do ano. E isso também implica na questão da inadimplência, tá? Mas é como se fosse, na visualização de vocês vão reportar
vocês vão ter uma conta separada. Essa conta vai fazer a controladoria, né, dessas dívidas, desses empréstimos, e vocês podem se imaginar como se fosse um fundo, dependendo de como a empresa vai disponibilizar essa informação para vocês. Seguinte, vamos imaginar que você emprestou 100 a uma taxa de 1,57% ao mês. No mês seguinte, você emprestou 150 a uma taxa de 1,63%. No mês seguinte, você emprestou 230 a uma taxa de 1,65%. A taxa de juros vai ser uma média ponderada da carteira de crédito consignado. Tá ok? Bom, vamos para um outro cenário, onde você empresta IPCA+, pós-fixado. Uma vez por mês, no dia, então vai ter a parte fixa, IPCA mais 5, um exemplo, e vai ter o IPCA, que vai ser publicado de cada dia 9 ou 10, varia de acordo com aí você lança o IPCA e ajusta a carteira uma vez por mês, tá bom? Então tem essas duas opções, pós e pré. No caso dessa que tem o IPCA+, então tem um comportamento também, só a taxa de juros sobe. Prorata dia, a taxa fixa. Uma vez por mês, o IPCA. Ela vai variar diariamente a parte fixa, o prorata dia. E uma vez por mês, se ajusta, lança o IPCA do mês anterior, a carteira vai ajustar. Tá? Tá ok, obrigado. Mais alguma pergunta? Vamos encerrar, então. Eu agradeço a presença do Gabriel Cami e do Geraldo Carneiro. Muito obrigado.